Olá, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo. Êxodo capítulo 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Diz aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Diante dele acamparei junto ao mar. Porque Faraó dirá aos filhos de Israel: Eles estão encurralados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga, e eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo, e eles disseram: Por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? E aprontou a sua carruagem e tomou seu povo consigo. E tomou 600 carruagens escolhidas, e todas as carruagens do Egito, e os capitões sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército. E os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Por que não havia sepulcros no Egito, nos levastes embora para morrermos no deserto? Por que agistes assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixai-nos sozinhos para que servamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Mas tu levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco por meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles o seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó, e sobre todo o seu exército, e sobre suas carruagens, e sobre os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel retirou-se e foi atrás deles, e a coluna foi de diante da face deles, e se colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, até suas carruagens e os seus cavaleiros. E aconteceu que na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem,
e incomodou o exército dos egípcios, e torceu os eixos das rodas de suas carruagens para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles. Não restou nenhum deles. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar. E as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Êxodo capítulo 15. O cântico de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e preparei para ele uma habitação, Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é um homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar as carruagens de Faraó e o seu exército. Seus capitães escolhidos também foram afogados no mar vermelho. Os abismos o cobriram, desceram às profundezas como uma pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaçou o inimigo. E na grandeza da tua excelência derrubastes aqueles que se levantaram contra ti. Enviastes a tua ira que os consumiu como restolho. E com o sopro das tuas narinas as águas amontoaram-se, as correntes pararam em pé como um montão, e as profundezas coalharam-se no coração do mar. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, dividirei o despojo. Meu desejo se fartará neles. Desembaiarei a minha espada, minha mão os destruirá. Tu soprastes com teu vento e o mar os cobriu. Eles afundaram como chumbo nas poderosas águas. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, temeroso em louvores, fazendo maravilhas? Tu estendestes a tua mão direita e a terra os engoliu. Na tua misericórdia conduzistes o povo que resgatastes. Com a tua força os guiastes à tua santa habitação. O povo ouvirá e temerá. A dor tomará os habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se maravilharam. Um tremor apoderou-se dos homens poderosos de Moabe. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu medo e pavor pela grandeza de teu braço. Emudeceram como pedra. Até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse o povo que tu adquiriste. Tu os levarás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizestes para nele habitar, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para sempre e sempre. Porque os cavalos de Faraó, com as suas carruagens e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor trouxe novamente sobre ele as águas do mar. Todavia, os filhos de Israel continuaram por terra seca no meio do mar. E Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim em sua mão, e todas as mulheres saíram após ela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondeu: cantai ao Senhor,
porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e o seu cavaleiro ele lançou no mar. Assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto, e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali eles os testou. E disse: Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você está gostando do canal e quer juntamente comigo ler a Bíblia inteira dentro de um ano, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Até o próximo vídeo, e que o Espírito Santo te ensine coisas grandiosas da Palavra de Deus.